Alô, pessoal! Bem-vindo para a nossa aula de hoje, uma aula muito especial que trata do processo de crescimento. Vamos colocar alguns argumentos muito interessantes e esclarecedores. Para quem não me conhece, eu sou o professor Isaías Penso, do curso O Voo da Águia. Bem-vindo ao nosso canal. Então, falando do processo de crescimento, tanto pessoal, profissional, empresarial, é importante clarear alguns aspectos. Cada ser humano, ele nasce dotado de uma certa ambição. Ambição, gente, é sinônimo de potencial. Quanto mais ambiciosa é a pessoa, seja ela um pouco, digamos, imatura ou madura, mas ela tem uma ambição de ser grande, tanto maior é o potencial que ela tem. Portanto, ambição é sinônimo, é referência de potencialidade. Agora tem o seguinte, para ser feliz, para se realizar, para ser uma pessoa de sucesso, não precisa ser tão ambicioso e nem precisa ser ambicioso. É isso que nós precisamos clarear nesses nossos conteúdos gratuitos que vão estar abundantes no nosso canal. Sempre conteúdos muito pontuais, muito sérios. Então, cada um nasce com a sua ambição, portanto, cada um tem o copo dele, o tamanho do copo. Qual é que é o tamanho do teu copo? É um copo pequeno? É grande? É um balde? Qual é que é o tamanho do copo? Para você ser uma pessoa realizada, para você ser uma pessoa feliz, você precisa somente encher o teu copo. Mas o teu copo deve ser preenchido. Na medida em que você não preenche o teu copo, o que significa não alcanço aqueles resultados, não consigo chegar naquele horizonte, não consigo ter aquilo que eu desejo, o copo fica pela metade. E eu não sou uma pessoa realizada. Posso ser uma pessoa infeliz. Mas na medida que eu encher o meu copo, não importa o tamanho, este é o horizonte que eu devia alcançar. Esta é a minha plenitude, este é o meu máximo, certo? Então, tem que clarear isso aqui. Então, por exemplo, uma das coisas que eu encontro muito no meu trabalho, e gente, eu tenho 35 anos de caminhada dentro de empresas, fora delas, mas sobretudo no mundo de um trabalho pessoal, de consultoria e de cursos, o que eu encontro muito? São pessoas que, numa dúvida cruel, se continua crescendo, se continua investindo ou se para. Ele sente, na verdade, uma necessidade, dessa pessoa, de ir mais além. Mas aí pode ser que a esposa aconselhe que não, a mãe aconselha que não, os amigos aconselham que não, afinal tu já está tão bem, tu já tem consigo grandes coisas, por que você quer mais? Por que você quer continuar se estressando? Por que você não se acomoda? Gente, isso aqui é importantíssimo. Quem tem potencial não pode se acomodar. Ter potencial maior, às vezes é um problema maior que eu tenho. Porque o potencial que eu tenho, eu não posso renunciá-lo. A minha sede de crescimento, a minha ambição de chegar a um certo horizonte, não pode ser cancelada. Então, o conflito de muitas pessoas é se eu continuo investindo, se eu continuo iniciando negócios, ou se eu paro, me aposento, me acomodo e penso neles, vou curtir a vida. Há um engano aqui. Curtir a vida é trabalhar no que se gosta, é fazer o que se gosta, é desenvolver o que se ama, é criar os produtos que encantam e, junto com isso, se divertir, fazer festa, viver os amigos, viver a família e tantas coisas. Curtir a vida não é parar. Curtir a vida não é aposentar-se, que pode também ser isso, certo? Porque eu posso me aposentar e começar um novo projeto, um hobby, tantas coisas. Então, existem inúmeras alternativas. Então, vejam, primeira etapa do crescimento de um ser humano. Qualquer ser humano, ele precisa de 3 ou 4 coisas, inicialmente. Nós precisamos ter uma saúde orgânica boa. E para ter uma saúde orgânica boa, de um certo modo, nós precisamos ter várias cartinhas em dias.
Eu tenho que também ter um bom dinheiro para comprar uma boa alimentação. Eu tenho que ter condições para me vestir adequadamente com o frio. E várias outras condições que implicam economia para mim poder ter uma saúde boa. Claro que a saúde pode ser de ferro, inclusive dentro de um fogo cruzado, certo? Mas então, a primeira coisa que uma leva de pessoas precisa é uma saúde boa. Segunda coisa que precisa é ter um equilíbrio emocional, digamos, uma saúde emocional razoável. E a saúde emocional razoável, ela implica, novamente, em ter alguns meios e algumas condições, porque se eu estou em defasagem, eu posso estar irritado, posso estar agressivo, posso estar nervoso. Saúde orgânica, saúde emocional e um emprego, uma profissão, uma pequena empresa que me dê um discreto ganho econômico. Isso é um básico que para muita gente basta, certo? Então, com esse meu salário, compro o meu carro, posso comprar um apartamento, posso comprar uma casa, posso ter mais uma casinha na praia. E esse é o giro da minha ambição. Certo? Esse é o teu copo. Então você enche o teu copo. Eu não vou te exigir, eu como consultor, como psicoterapeuta, nada mais. Eu vou ver o que tu precisa e vou te orientar e vou te dar as coordenadas para que tu encha o teu copo. Esse é um estágio de vida. Se nós quiséssemos pegar um elemento desta ordem e levá-lo a um outro patamar, nós podemos estragá-lo, nós podemos complicá-lo, ele não vai para um outro patamar. Então, esse é um primeiro estágio de vida. Agora, existe um ponto fundamental, que para qualquer um dos estágios que eu vou falar, que são 3 ou 4 aqui, é preciso ter sanidade. Sanidade psíquica, sanidade emocional, sanidade orgânica é um tanto relativa, mas é importantíssima, certo? Então eu tenho que ter sanidade para fazer um giro onde a vida vá bem. Porque se eu estou bem, se eu estou satisfeito, mesmo no meu giro pequeno, as coisas vão bem. O segundo estágio que é importante frisar aqui, que é um estágio onde eu preciso ter uma boa saúde orgânica, sim, ok? Aí eu tenho muito mais condições nesse estágio aqui. E já não basta ter uma certa saúde emocional, eu tenho que ter equilíbrio emocional e maturidade emocional, certo? Saúde orgânica, equilíbrio, maturidade emocional. E uma profissão, um emprego, um trabalho que me possibilite crescimento, com não só um discreto ganho econômico, com um bom ganho econômico. Aqui entra muitos profissionais liberais, entra muitos executivos, e entra pequenos empresários, entra várias categorias de pessoa. Então, nesse campo de, digamos, ganho profissional, crescimento profissional, eu posso ter, por exemplo, promoções, eu posso ter novas oportunidades de negócios, nova oportunidade de emprego. Então, veja bem, nesse segundo estágio, eu sou uma pessoa um tanto mais ambiciosa e que precisa encher o seu copo com mais elementos, porque eu quero, porque eu desejo, porque eu aspiro, porque eu ambiciono isso aqui. E eu não posso cortar a minha árvore pela metade, certo? Então, esse segundo estágio, que pode ser alcançado por muitas pessoas, certo? Mas muitas pessoas que podem fazer bem o segundo estágio que eu estou falando ficam pelo caminho, ok? Então, aqui exige sanidade, exige inteligência, exige-se equilíbrio de relações, exige formação profissional, exige uma certa formação pessoal, existe um certo grau de maturidade em relação ao mundo familiar, ao mundo afetivo amoroso, ao mundo das relações sociais, ao mundo das relações amistosas, certo? Então, encher o copo nesse segundo estágio já é um pouquinho mais complexo. Porque eu posso ser um grande profissional, eu não sou o homem rico ainda, eu não sou o grande líder, eu não sou um detentor de poder e de riqueza, eu sou uma pessoa, digamos, dentro de um universo que se realiza, que é feliz, que
tem o seu meio, os seus meios de bancar-se, certo? Mas não é um horizonte de grande riqueza e poder, certo? Encher esse copo, como eu disse, é preciso um pouco mais de ferramentas. Aqui, veja bem, todo o meu trabalho ao longo dessa história de profissional e todos os cursos que eu sempre fiz ao longo dos últimos, sobretudo dos últimos 20 anos, ele sempre teve um foco de fazer com que essa gama de pessoas vença o jogo neste patamar. Porque parece fácil, mas não é fácil. Ter relações familiares em ordem, ter um sucesso no mundo afetivo amoroso, ter uma saúde orgânica boa, ter uma profissão que vai em crescimento e ter um ganho de dinheiro bom, e ter uma vida social, não é fácil, certo? Então, todo o trabalho que eu estou focalizando aqui, e sobretudo essas aulas que estão sendo gravadas, é para mostrar a realidade dos fatos e ajudar. O trabalho é para que essas pessoas, esse índice de pessoas que são muitas, que possam realmente vencer o jogo, que possam ganhar o jogo, certo? E se uma pessoa tem esse tipo de ambição, esse tipo de potencialidade, uma vez que ela faz esse giro, ela é feliz. Ela entra em paz. Ela não quer mais nada, porque ela está satisfeita. E qual é que é o escopo da nossa vida? O escopo da nossa vida, por acaso, é fazer grandes transformações? É grande riqueza? É grande poder? Não. Tudo isso pode ser importante e para muitos necessário. O escopo da nossa vida é nos realizar. É nós ter a saúde, a harmonia, a paz, o bem-estar. Uma vida feliz. Esse é o escopo da vida, certo? Então, temos o primeiro estágio que eu falei, de crescimento, e temos um segundo estágio. Então, a pessoa deve ter a clareza, não, mas eu ambiciono isso, isso e isso, e eu vou buscar os meus sonhos. O que você não pode cortar, eu repito, os teus sonhos pela metade. E disso tem que ter clareza. Porque se eu aspiro mais, se eu ambiciono mais, eu devo conscientizar-me, eu devo revisar o que eu devo fazer, devo buscar mais conhecimento, mais ferramentas e ir a campo, até o ponto que eu sinto, aqui eu estou satisfeito. Com o que eu consegui, eu me sinto em paz. Com o que eu consegui, eu me sinto orgulhoso. Então, eu esclareço a dúvida. Quando tu estiver na cruel ambivalência, mais ou menos, saiba que é mais. Sabia? Se tu não tem potencial para mais, o mais não te atormenta, certo? Qualquer estágio bom de sanidade psíquica, emocional, equilíbrio, ele te dá a certeza do que eu estou te dizendo, certo? Portanto, quem tem realmente potencial não tem a liberdade de parar, se quer ser realmente feliz. Agora, tem um terceiro estágio e um quarto estágio que eu quero dar uma pincelada para vocês muito séria. Aqui nós estamos falando no terceiro estágio daquelas pessoas que podem realmente ser grandes, que têm necessidade de ser grande, porque têm o potencial. Não é uma escolha cultural, não é uma escolha exibicionista. É um fervilhar que vem de dentro, é uma exigência, é uma necessidade. Sem essa grandeza, a pessoa não se realiza. Este é o problema. E neste caso, nós temos muitas pessoas que têm um copo enorme, que nasceram para ser grande, para serem transformadores, para serem pessoas que mudam a sociedade, que ajudam a comunidade humana e que ficam pelo caminho, certo? E aqui entra especificamente muitos MBAs a propósito, sobretudo o curso Voo da Águia, que eu levo em frente há 20 anos, e todo um trabalho de consultoria que a gente presta, certo? Mas tem outros profissionais, grandes profissionais que trabalham nessa dimensão aqui. Então, vem um fato assim, ó. Eu falo muitas vezes esse aspecto. De 100 pessoas que podem ser grandes, que têm essa ambição, que têm esse potencial, que têm essa pegada, feito bem as contas,
lá na frente, quantos que emplacaram realmente como grande, como bem-sucedidos e, sobretudo, como pessoas realizadas. As estatísticas mostram, de um modo muito sério, que de 100 pessoas que poderiam ser grandes, de 5 a 10 emplacam, confirmam a grandeza, confirmam-se como líderes, como transformadores, como elementos que melhoram a comunidade humana e 90%, 95% ficam pelo caminho, certo? Ficam pelo caminho. A pergunta que se faz é por que esses 90% que tinham potencial, que podiam ser grandes, ficaram pelo caminho? Essa é uma pergunta muito intrigante, que não dá para ser respondida, obviamente, de um modo exaustivo nesse instante aqui. Mas é importante a questão. Por que tanta gente que pode ser grande não consegue chegar lá? Aí eu vou dar uma passagem para você aqui, dando um pouco a visão do porquê que isso não acontece. Primeiro fator, existe uma formação pessoal, de ordem educacional, de ordem familiar, de ordem social, escola, cursos, etc. Uma formação pessoal que complicou a vida da pessoa. Complexos psicológicos, ideologias erradas, crenças erradas e um mundo interno complexual problemático, onde a pessoa não tem a sanidade, não tem a funcionalidade, não tem a tranquilidade para jogar o próprio potencial num sentido limpo, num sentido sereno, tranquilo. Ele perde aquele horizonte porque ele se perde nas colaterais com muitos fatores apreensivos, depressivos, irritantes, onde se perde 1 milhão de coisas. Então, o primeiro, desculpem, o primeiro fator que acontece é uma dimensão pessoal que precisaria ser revista. Basta rever a dimensão pessoal com bons profissionais da área da formação humana, 6 meses de investimento, 1 ano, que tu ganha uma vida nova. Então, um dos motivos pelos quais não se gira a chave é essa vida pessoal que ela é complicada. Então, complica relações afetivas, amorosas, familiares, etc. Não entramos no mérito agora. Um segundo fator que se constata é, de um certo modo, gente, uma certa preguiça crônica. Okay? Uma preguiça envolta de acomodações, de comodidades, de perda de tempo, de não priorizar um horizonte específico que dá o crescimento, que dá o ganho, que dá o sucesso. É uma atitude, é uma postura que teria que ser modificada, teria que ser, entre aspas, curada, certo? Porque essa preguiça crônica, ou essa defasagem de vontade, no fundo, é também um voluntarismo pessoal aceito e, digamos, encaixado como uma fórmula de viver a vida. Então, existe uma parte problemática e existe uma parte, digamos, de uma preguiça, que eu chamo isso, um tanto crônica. Porque, na verdade, nós somos dotados, esse tipo de pessoa que eu estou falando agora, sobretudo, de um potencial enorme, de uma beleza interna, de uma inteligência, de uma criatividade, de um prazer de viver, de um prazer de construir, de um prazer de ser empreendedor. Que esses fatores que eu coloco aqui, eles acabam, na verdade, impedindo esta passagem. Então, a passagem de um ser humano do segundo estágio que eu falei, para esse terceiro tipo de pessoas, para o estágio superior, ele exige uma passagem especial. Nós precisamos mudar a mentalidade. Precisamos mudar a mentalidade. Para ser grande, para ter um grande sucesso, para ser um detentor de riqueza, para ter o poder de transformar, eu preciso refazer em muito a minha mentalidade. O que quer fazer a mentalidade, gente? Eu tenho realmente que
ajustar a mentalidade, sobretudo em dois fatores. Uma visão diferenciada do que é o mundo econômico, o mundo do dinheiro, o mundo do poder, o mundo da transformação. Eu tenho que ter uma visão acertada, uma visão aguda, para saber lidar com esse universo que muitas vezes eu ambiciono, mas não estou suficientemente preparado. Então, a mudança de mentalidade na visão de mercado, de economia, de poder e de riqueza. Esse é um lado. Precisamos fazer uma mudança de mentalidade num outro lado, que é uma mudança de visão sobre a vida. A vida, gente, que nós somos portadores, ela tem as suas regras, tem as suas leis, tem os seus critérios que eu devo conhecer. Porque é a falta desse conhecimento, junto com outros detalhes que eu falei, que faz com que os 90% fiquem pelo caminho, certo? Então, eu, na verdade, não tenho uma visão adequada sobre a vida. A vida é um processo evolutivo. A profissão é um processo evolutivo. A empresa é um processo evolutivo. O dinheiro é um processo evolutivo, certo? Então, a passagem para que dos 90% que ficam pelo caminho, para se tornarem vencedores, é preciso fazer essas duas mudanças de mentalidade. Mudança sobre a visão da economia e mudança sobre a visão da vida. Ajustando todos os particulares que, porventura, me levam a perder potencial, a perder energia, a perder vitalidade e a perder o jogo. Então, essas duas mudanças. Porque o que se encontra, na verdade, nessas pessoas que podem ser grandes e que patinam, ficam andando na esteira, certo? São muitos, são muitos. O que se encontra? Se encontra que existem erros básicos no universo de relações, sobretudo afetivas, familiares, amistosas, sexualidade, relações sociais. Se encontram erros onde a pessoa consome o seu potencial e não vai para frente. Então, qual é que é a dica que nós estamos dando aqui? Se você se enquadra nesse universo de uma pessoa ambiciosa, que pode ser grande, que quer crescer e estiver patinando um pouco, saiba que existe a solução, inclusive a curto prazo. Acompanhe as nossas aulas aqui, acompanhe os vídeos que vai ter muita informação, certo? Gratuita, não te custa nada. E depois você poderá tomar a decisão de fazer alguma coisa diferente com a tua vida. Então, é preciso que nós façamos essa mudança, esta passagem. Porque, na verdade, se eu parar pelo caminho, andando de esteira, eu não vou terminar bem. Então, esse terceiro nível do crescimento, eu preciso superar essas barreiras. Por quê? Porque o meu potencial, porque a minha corrida, porque a minha vitalidade, porque a minha ambição, ela quer um horizonte de paz, de harmonia, de transformação, de empreendedorismo. Eu só me realizo, eu só me satisfaço quando essas coisas são edificadas, são construídas e eu me sinto glorioso, orgulhoso de tê-las organizado, de tê-las feito, de vivê-las e de prosseguir em frente. Diz um velho ditado que não basta tu produzir os frutos, é preciso degustar os frutos. Portanto, no processo de crescimento contínuo, eu preciso constantemente produzir frutos, que é produtos, que é serviços, que é empresa, que é tantas coisas, são os frutos que eu produzo, são safras, são colheitas. Mas eu tenho que ter uma visão de vida, que a vida deve ser alegre, deve ser feliz, deve ser harmônica, portanto eu devo provar os frutos. Agora eu quero fazer um outro pequeno passo ainda nesse momento aqui. Por que muitas pessoas que cresceram muito, que tinham superado esta barreira aqui, que realmente foram a horizontes diferenciados, depois caíram? Então,
Um quarto ponto é superar a terceira barreira aqui, que é a terceira leva de pessoas. Quarto ponto, manter-se em alta. Manter-se em crescimento, manter-se em novos desafios, certo? Não se pode parar. Então a pergunta que eu coloquei agora, por que muitas pessoas que chegaram lá depois caíram? E vocês sabem que não são poucas. Caíram porque começaram a cair os negócios, começou a não dar certo, não acertaram o mercado, não acertaram os produtos, não acertaram a gestão de novas etapas do mundo dos negócios e de novos tempos, foram engolidos. Não venceram o jogo porque tiveram doenças graves, porque tiveram, por exemplo, certos desencontros afetivos, familiares, amorosos, substanciais. Então, existem muitos fatores que levam um grande a perder o jogo, certo? Muitos fatores. Agora, aí que vem a questão. Se o grande se der o trabalho, o mercado ele já o conhece, o mundo da economia ele já o conhece, o mundo do poder ele o conhece, certo? Mas se o grande se der o trabalho de entender o ponto que eu falei antes, de mudar a mentalidade em relação à visão do que é a vida. O que a vida quer de mim? Onde eu devo chegar? O que eu devo fazer com a família, com o casamento, com os filhos, com os amigos, com a sociedade? O que eu devo fazer? Isso é, qual é que é a lógica do crescimento superior e supremo? Existe uma lógica, existe uma matemática, existem princípios, existem critérios que os grandes caem, porque não tinham esse conhecimento. E todos os que realmente nunca caíram e realmente romperam o ciclo das gerações, é porque além de ter uma visão de mercado e de economia, como eu falei, eles tinham e têm uma visão aguda sobre o que é o processo da vida. Portanto, o processo de crescimento para a camada básica, ele é muito simples. Você pode viver, inclusive, entre tapas e beijos, porque a minha ambição é pequena e o que eu preciso é pouco. E me satisfaço e sou feliz. Para a segunda leva, é um pouquinho mais complexo. Eu preciso realmente acertar muito mais coisas no jogo. Que eu devo dar curso, fluxo ao meu potencial num crescimento até o ponto que eu me sinto saciado. Não é tão difícil o segundo estágio. O terceiro estágio, para ultrapassar a barreira, para fazer realmente a riqueza, é só para quem mudar a mentalidade nos termos que eu falei. E para manter-se na riqueza, manter-se na grandeza, manter-se no poder, é preciso, sobretudo, entender a lógica da vida, o processo de crescimento da vida. Eu estou aqui para quê? Eu trabalho para quê? Eu devo ser rico para quê? O que eu faço com o dinheiro? No que eu aplico? Há uma lógica profunda, gente, nesse campo. Por exemplo, se eu ganhar muito dinheiro, como tem tanta gente que ganha, e eu não der um curso adequado ao dinheiro, é possível que o dinheiro me esmague, certo? Então, manter-se em alta, quando eu alcancei esse estágio de poder, é uma estratégia de inteligência, de visão sobre a vida. Porque é aí que entra um outro estágio, que eu só vou acenar e vou encerrar aqui. Desse quarto estágio, eu posso realmente acessar um mundo espiritual, um mundo da graça, um mundo da paz, um mundo da beatitude, se quisermos, certo? E este é o processo lógico do crescimento de um ser humano. Chegar a esta pacificação, a essa graça, a essa beatitude, que não é reservada só a algum raro santo, é um potencial de cada ser humano que faz o seu ciclo bem feito. Então, o bem-estar pode ser alcançado por todas as pessoas de qualquer estágio. Só que cada um tem mais deveres e pode ser mais complexo. Quem tem mais potencial deve preparar-se mais, deve trabalhar mais, deve dar mais,
mas consequentemente ganha infinitamente mais em todos os sentidos, certo? Está dado o recado, até o próximo encontro.